estamos agora aqui numa sonda de monitorização da água de rega e a importância que estes equipamentos têm para uma gestão sustentável da água. Basicamente, nós temos 3 barragens próprias, por isso nós não temos água do Alqueva e temos perto de 150 hectares entre vinha e olival de regadio e temos que gerir muito bem a água que temos. Especialmente este ano foi mais fácil, não é? Porque realmente choveu 600 milímetros, mas em os outros anos anteriores a gestão teria que ser mesmo muito detalhada. Para nós, a instalação de sondas e até outros instrumentos que nos ajudem a controlar e a saber essencialmente a quantidade de água que precisamos de dar à planta e até mesmo o arranque da rega, ou seja, muitas vezes, se calhar, podíamos regar porque era a altura, já não chove, então vamos começar a regar, e se calhar ainda não precisávamos de regar porque ainda havia umidade suficiente no solo. E todas estas sondas permitem-nos não só definir o arranque, definir a quantidade de horas de rega que é preciso dar à planta nesse momento, ir gerindo também ajudar-nos a poupar ao máximo a água que temos, cada vez sendo mais eficientes. Estas sondas vêm nas medidas do uso eficiente de água, que temos algum apoio e que nos ajudaram até a comprá-las, porque cada sonda destas custa cerca de 1.500 euros. E depois temos uma aplicação onde, através do telemóvel ou de qualquer aplicativo, temos diretamente as leituras da temperatura, das umidades e dos vários perfis até, nos olivais até 90 centímetros. Desde que vocês começaram a utilizar este tipo de tecnologia para fazer a medição, consegues ter mais ou menos uma ideia da poupança ou da eficiência? Da poupança ainda não tanto, ou seja, porque nós aqui até acabamos por ser um bocadinho deficitários no uso da água, ou seja, aquilo que conseguimos fazer foi, com as sondas, conseguimos regar melhor e regar muito mais eficiente e em termos da planta, nitidamente. Depois, em termos dos caudalímetros que nós também instalámos nas mesmas medida, conseguimos finalmente saber quantos metros cúbicos é que nós dávamos de água em cada cultura e nesse ano, não é? Ou seja, por isso nós todos quinzenalmente temos 17 caudalímetros e de 15 em 15 dias nós medimos e depois vamos sabendo. E até outra coisa boa é muitas vezes com estas medições todas também nos ajuda a detectar problemas que existam na rega. Algum setor que avariou um solenoide e não fecha e está a regar continuamente e nós apercebemos-nos muito mais rápido. Ou então um solenoide que não abre e a parcela não está a regar e que com estes instrumentos conseguimos logo muito mais rápido perceber do que olhar para a planta e esperar que a folha esteja um bocadinho mais debilitada e aí vamos perceber, olha, se calhar não regou, mas se calhar não regou o quê? Há uma semana que não regava. E aqui conseguimos rapidamente antecipar os problemas de rega, porque a área é grande e muitas vezes em agosto, para nós aqui pessoalmente, é um bocadinho difícil a gestão a 100% da eficiência da rega porque estamos em vindima, não é? Por isso é um auge de colheita que temos e que nós depois no olival é sempre um período mais difícil de acompanhar e vigiar a 100% a rega. Em termos destas questões da sustentabilidade e das certificações de sustentabilidade, qual é que é, ao fim e ao cabo, na perspectiva do olivo, a importância que estas certificações ou que estas práticas sustentáveis têm, quer para as empresas, quer também para o mercado? Bom, para as empresas é fundamental, não é? A empresa, para poder ter uma sustentabilidade e para ser sustentável, e nós quando pensamos, e a Olivo, a certificação que nós temos é uma certificação que que avalia os 3 ramos de sustentabilidade: económico, ambiental e social. E, portanto, isso é económico, claro, nenhuma das outras funciona. E, portanto, qualquer empresa que se torne mais eficiente e este tipo de equipamentos, este tipo de medidas, será mais eficiente naquilo que é a gestão da sua empresa, que depois terá um impacto económico na empresa, para poder ajudar todos os outros. 2, para fazer uma gestão de um recurso, como é o caso da água, recurso escasso, recurso importante, um recurso que tem custos, que, como a Mariana disse, é muito importante conseguir gerir bem a água, gerir a quantidade de água que aplica, gerir que depois terá uma cultura muito mais eficiente até na utilização dessa água e, portanto, terá uma maior produtividade, ao mesmo tempo de conseguir detectar e encontrar problemas que possam existir no sistema de rega. Portanto, aqui, tal eficiência, que isso é muito importante e que
tem um impacto económico, como já disse, mas tem um impacto também ambiental, porque temos uma maior gestão do recurso de água, que é muito importante, e depois a gestão também da planta. E, ao mesmo tempo, não com um impacto social, mas em termos de mão de obra, acaba por ser mais um funcionário, ou vários que têm aqui espalhado na exploração, que são mais olhos, basicamente. Não como um funcionário, mas, no fundo, mais olhos, mais atentos, mais rápidos, e que permite que também a mão de obra se torne muito mais eficiente naquilo que está a fazer. Portanto, são medidas que são muito importantes. Relativamente ao mercado e a quem procura, é um trabalho importante, e as certificações passam muito por ser um processo de comunicação ao consumidor e ao mercado, porque estas medidas existem, nós tentamos também, e o programa de sustentabilidade do azeite que a Olivo promove, aquilo que temos mais do que um patamar, portanto, por cada critério, como é o caso da água, a gestão do sol, da biodiversidade, etc., tem mais do que um patamar, e, portanto, o que queremos é que o produtor vá aumentando as suas medidas e as suas práticas de sustentabilidade, portanto, que haja um incremento nessas medidas e nessa eficiência que a exploração vai tendo. Depois, obviamente, temos que passar e conseguir comunicar. Tudo isto é certificado por entidades que são totalmente externas ao Olivo e à empresa. Estamos a falar de organismos certificadores reconhecidos pelo DGAV, que vêm garantir que estas práticas que estão a ser feitas, que não há não conformidades na sua aplicação, e depois queremos fazer chegar e comunicar isto ao consumidor. O consumidor só vai valorizar efetivamente se conhecer, se perceber as medidas, se perceber as práticas, qual é o seu impacto. Nós sabemos que o mercado está muito disponível e preocupado, o consumidor, com a forma como os seus alimentos são produzidos, e como tal, queremos que esta certificação consiga atingir essas necessidades e essa preocupação que o consumidor tem. Mas temos ao mesmo tempo que comunicar, temos que explicar. Nós temos 98 critérios para conseguir explicar e para conseguir comunicar dentro das 3 áreas da sustentabilidade, que muitas já estão em prática no terreno. Muitas é, na verdade, reconhecer muito do que já se faz e que se faz muito bem, mas ao mesmo tempo queremos reconhecer, mas queremos que vá fazendo cada vez melhor e encontrar outras e melhores práticas para continuarmos a incrementar. Portanto, há questões que para nós são muito importantes e que são fundamentais. Há empresas que podem ter que adaptar um pouco mais, e principalmente em termos mais nos processos que vão ter que ajustar, mas que acredito que a grande maioria dos produtores de azeite em Portugal, que alguns precisam um pouco mais de melhorar, tornar-se um pouco mais sustentáveis ou mais eficientes, mas que a grande maioria vai conseguir responder, para nós conseguirmos mostrar ao consumidor e ao mercado aquilo que estamos a fazer e da forma como se está a produzir, e essa parte é muito importante. Portanto, esta exploração tem e aqui no Alentejo, nós conseguimos encontrar vários tipos de olival. Nós há bocadinho o olival onde estivemos é um olival em vaso, portanto um olival que pode ter até 800 árvores por hectare, e agora estamos num olival um pouco diferente, um olival mais moderno ainda, um olival, aquilo que chamamos de olival em sebe, que tem mais plantas por hectare, mas com uma particularidade diferente, que é, na verdade, a diferença entre um formato de olival e outro tem a ver com a forma como nós podamos e como gerimos as árvores, porque aquilo que fizemos foi, no fundo, baixar a copa das árvores até um pouco mais abaixo, torná-las produtivas até mais baixo, retirar-lhes madeira, e com isso a árvore precisa de menos nutrientes para ser produtiva e acaba por ter exatamente a mesma área de copa, e conseguimos ter mais árvores por hectare, portanto uma maior capacidade ou uma maior área de produção, digamos assim. Estes olivais são olivais modernos que têm uma exigência de mão de obra um pouco diferente, portanto mais reduzida. Nós conseguimos fazer uma colheita mecânica mais rápida, com mais qualidade, e essa qualidade vai-se ver depois na azeitona, o tempo de colheita, o tempo que a azeitona vai chegar ao lagar, e isso permite-nos depois também produzir um azeite com maior qualidade. Portugal é conhecido por ser o país com mais azeite virgem e virgem extra, entre os 95% e os 98%, e isso tem muito que ver com estes novos olivais e com esta forma de produção. Agora, depois, em termos de gestão da própria parcela em si, é muito interessante que nós, e é uma questão importante para a gestão do próprio solo, até para a passagem das máquinas, etc., mantermos, e temos sempre um coberto vegetal durante 365 dias por ano, e esse coberto vegetal, que nesta fase do ano, porque estamos a falar no final de setembro, princípio de outubro, e portanto e depois de um verão bastante quente, em que está tudo, para já está seco, mas mesmo este coberto vegetal, mesmo estas ervas que são secas, a grande vantagem que tem é nós conseguirmos proteger o solo da erosão, proteger
protegermos o solo da perda de matéria orgânica, porque cada vez que reviramos o solo estamos a mineralizar grande parte da matéria orgânica, acabamos por perder essa matéria orgânica, perdemos umidade no solo, perdemos também muita biodiversidade, porque e nesta exploração não se revira o solo já há muito tempo, e o mantermos este coberto vegetal, vamos fazer com que todos os anos tenhamos erva verde, depois erva seca, depois verde, depois seca, mas com isto temos um crescimento das raízes que nos vai também descompactar o solo, vai nos permitir termos mais microporosidade no solo e, portanto, uma maior infiltração da água, temos menor escorrência da água e, portanto, a falar de uma redução da erosão, temos uma manutenção de temperatura do solo mais baixa, que é depois importante para as raízes e para a manutenção da umidade no solo. Portanto, há aqui várias vantagens e que são importantes. Ao mesmo tempo, aquilo que é feito também é um corte do coberto vegetal, portanto, ou com um corta-corrente, um corta-pasto, qualquer coisa do género, e, portanto, sem haver o reviramento, e que depois é mantido essas ervas que são cortadas no topo do solo, que se vão degradar e que se vão incorporar e, portanto, aumentar a matéria orgânica no solo. Aqui não, mas noutras áreas da exploração onde existem olivais tradicionais e olivais em vaso, a gestão do solo, por exemplo, é feita com o recurso a animais, e isso tem um impacto de redução da quantidade de horas de trabalho, de tratores, utilização de combustíveis fósseis, mas e principalmente a utilização de fitofármacos ou outros produtos, como são os herbicidas, para tratamento do solo. E isso tem todo um impacto e uma grande importância para a gestão de toda esta parcela. Este será de todos aqui a área mais interessante e mais importante que nós temos aqui. E, portanto, toda essa forma de gestão dos olivais. Temos aquilo que falámos há bocadinho, temos uma maior sustentabilidade económica por uma redução da utilização de herbicidas ou de pesticidas, se assim quiserem, utilização de fitofármacos, temos uma maior utilização de animais e, portanto, com menos horas de trator, menos horas menos aplicação de produtos químicos, e, por seu lado, acabamos por estar também a otimizar aquilo que é a mão de obra e, portanto, a fazer com que a colheita seja de maior qualidade. Temos um menor impacto ambiental, que é isso que nos interessa. Muitas das vezes as pessoas olham para este tipo de olival e acham que isto ou que não é uma oliveira ou que é uma oliveira diferente, mas a verdade não é essa. Isto, na verdade, é uma oliveira que é gerida de forma diferente e que é podada de maneira diferente. Estes olivais, pelo facto de terem muito mais área vegetal verde durante todo o ano, é uma cultura que está 365 dias por ano a fazer e a captar carbono, consegue fazer uma captação de carbono absolutamente incrível. E quando olhamos só para o olival que está instalado na área do EFMA, portanto na área de influência do Alqueva, nós conseguimos ter uma retenção, uma captação de carbono anual superior àquilo que é libertado pela cidade de Évora e Beja juntos. E, portanto, é mais o impacto que estes olivais acabam por ter e que são muito interessantes. Sim. Outra questão, e que temos vindo a ver ao longo da exploração, vemos que temos bastantes e várias armadilhas, as armadilhas cromotrópicas para a mosca, temos armadilhas também para a traça, que é muito importante fazer a contagem, fazer a avaliação para perceber se vale a pena a tratar, se já estamos na fase de tratamento, se estamos a ter um ataque que ultrapassa aquilo que é o valor económico de ataque e, portanto, com isso e com essa forma de gestão, também aqui conseguimos ser muito mais eficientes em termos de aplicação de produtos, mas principalmente não estarmos a ter um tratamento que seja desnecessário e com uma aplicação maior de produtos de fitofármacos ou de outro tipo de produtos que possam depois ter um impacto ambiental. Um bocadinho à continuação daquilo que falávamos há bocadinho, e é possível ver que todo este olival que mantém um coberto vegetal, mesmo que seco, há aqui uma importância muito grande do coberto vegetal, ainda para além da proteção do solo, que tem que ver com a biodiversidade. E a biodiversidade sobre dois aspectos. Um, que são as plantas em si, a biodiversidade que as diferentes plantas que estão no solo trazem à parcela, e por outro lado, tudo o que são insetos auxiliares que vão viver nessas plantas. Temos às vezes que fazer aqui um trabalho de gestão no sentido em que temos que perceber se as plantas que estão no chão, o ideal será utilizar plantas autóctones, mas depois temos que perceber, especialmente os olivais mais modernos, se essas plantas são atrativas ou não a inimigos da cultura, e portanto aí depois tem que haver um trabalho que pode passar pela instalação de outras que possam trazer insetos auxiliares, mas há um trabalho ainda mais interessante que é trazer ou colocar ou perceber se aquelas plantas que estão
trazem auxiliares de proteção da nossa cultura, mas ao mesmo tempo, ou seja, na mesma fase que nos interessa do ciclo dos inimigos da cultura. E essa parte é muito importante, é um trabalho que tem que ser feito e que aqui também tem vindo a ser feito e que está a ser feito esse levantamento exatamente para perceber se os atrativos e se os auxiliares se coincidem em termos de ciclo com os inimigos da cultura e é muito esse trabalho, e o Coberto Vegetal também tem muito essa obrigação e essa garantia de biodiversidade e que é tudo muito interessante. Depois há a questão que tem que ver com a gestão do próprio coberto vegetal, que a Mariana tem vindo a fazer num formato diferente. Sim, aqui as ovelhas nos olivais tradicionais de sequeira, elas andam praticamente todo o ano. Por isso vão comendo tudo o que conseguem, também aproveitam os recantos para as cestas nas horas de calor destas linhas de água e aproveitam esta sombra e acabam por, ao comerem e por se amagarem, como se diz aqui no Alentejo, acabam também por vir a descobrir algumas árvores que nós, confesso, não sabíamos que tínhamos assim umas árvores tão bonitas, não é? E então temos vindo a aproveitar este trabalho e tentar encontrar cada vez mais árvores milenares aqui na herdade e temos aproveitado para também as podar, dando um bocadinho mais vida, indo marcando na herdade toda esta quase uma rota de árvores milenares que vamos tendo e quem sabe num futuro poderemos vir a ter um azeite de oliveiras milenares, estamos a trabalhar para isso e também para poder um dia, fazemos parte também da rota dos azeites e aproveitamos sempre aqui a vinda do Gonçalo, que gosta sempre de vir cá, para também fazer umas boas imagens e poder partilhar com o mundo a riqueza da biodiversidade e a riqueza das árvores que aqui temos. Sim, nós temos vários exemplos aqui atrás e é uma exploração que de facto consegue ter oliveiras milenares, como diz a Mariana, oliveiras centenárias, todo o tipo de olivais, até chegarmos aos olivais em vaso, em sebo, como vimos há pouco, portanto olivais os mais modernos possíveis e portanto temos um pouco nesta exploração a história do olival e por isso eu gosto muito de cá vir e felizmente sou sempre bem recebido. Mais importante e outra questão muito interessante e que nós cada vez encontramos mais na gestão destes olivais, quer seja nos tradicionais, quer seja nos olivais modernos, que é a manutenção das linhas de água. As linhas de água, aqui há algum tempo pensava-se que só atraíam inimigos da cultura, traziam problemas, umidades e hoje em dia já não. Começamos a olhar para elas com uma forma muito mais interessante e também de gestão. Manutenção de galerias ripícolas, que no fundo são áreas de biodiversidade, de insetos auxiliares, manutenção de umidade, aumento dessa umidade e também uma filtração e, portanto, trazer qualidade à água que ali circula e que depois fica disponível para as barragens, para as linhas de água e para a utilização. Portanto, tem uma função muito importante de captação de carbono, manutenção de umidade, manutenção de biodiversidade, atração de insetos auxiliares que depois vão ser importantes para a cultura. Obviamente aqui temos não só uma galeria ripícola, mas também temos árvores, uns chopos bastante interessantes e que têm um trabalho de manter também a linha de água fresca e portanto temos uma menor perda de água e ao mesmo tempo fazer a tal filtração e a limpeza da água. Portanto, cada vez mais as linhas de água são vistas num formato não de limpeza e terem que ser valas, basicamente, para passarem a ser também áreas não plantadas, mas com um serviço de ecossistema muito interessante para depois poder fazer a gestão dos olivais. Completando aqui um bocadinho, como tu dizes, numa outra linha de água que pertence à Ribeira de Marmelar, nós temos vários estudos feitos pela Universidade de Évora há muitos anos com a parte dos morcegos, ou seja, eles faziam contagens dos morcegos em vários tipos dos olivais aqui na herdade e uma das coisas que depois desse estudo ao fim de 5 anos sair foi toda a biodiversidade que nós temos na Ribeira de Marmelar é um corredor para os morcegos. Exatamente. E todas as azinheiras ou os sobreiros que nós deixamos no meio das plantações, eles têm uma visão noturna e precisam de poisos, são ilhas de biodiversidade. E todos estes morcegos que nós conseguimos ter mais por termos estes corredores e sítios onde eles consigam pousar e também temos as caixas para os morcegos que iremos ver daqui a pouco, ajuda-nos para o controle das pragas porque eles comem muitos insetos em cada voo noturno. E esta questão que a Mariana estava a dizer que é muito importante.
porque principalmente quando temos olivais modernos, cada vez há mais uma maior preocupação em manter estes corredores de biodiversidade, porque nós podemos ter uma mancha de olival que é mais moderno, que é um olival um pouco mais disperso, mas depois temos que ter corredores por onde essa biodiversidade consiga passar. Inclusive, e quando pensamos num inseto, eles têm que fazer saltos e têm que conseguir passar, que é proporcionado pelo coberto vegetal, mas as linhas de água são muito importantes, as linhas de biodiversidade ou corredores que são colocados propositadamente para que a fauna consiga passar. As aves nós conseguimos perceber que vão pousando, ou os próprios morcegos, e que se vão alojando em ilhas de biodiversidade, mas estas linhas depois têm que estar conectadas, ou estas ilhas têm que estar conectadas, exatamente para que a biodiversidade depois possa circular, e isso é muito importante. A mesma coisa nós vemos quando temos uma autoestrada, temos que ter túneis ou outras zonas para que a biodiversidade possa passar. Aqui funciona exatamente igual e ainda por cima com a vantagem de poderem ajudar e auxiliar na gestão da cultura. Mais uma questão ainda sobre a gestão do coberto vegetal, que há bocadinho falávamos. A questão da introdução dos animais e dos ruminantes, e principalmente das ovelhas, tem aqui uma particularidade que é, para além de cortarem, ainda conseguem fazer uma adubação natural através dos seus dejetos e, como a Mariana bem dizia há bocadinho, eles comem numa parcela onde temos determinadas sementes e que depois vão propagar para outras zonas da exploração e, portanto, no fundo estão a fazer uma sementeira natural e que é muito interessante e importante e que poupa muito dinheiro. Isso também é sempre importante referir. Ora, aqui na Herdade nós temos a decorrer há 4 anos um estudo subsidiado pelo LIFE, ou seja, que é os Olivares Vivos, que é em Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Aqui o estudo contempla 40 hectares dos olivais tradicionais de sequeiro, onde foram instaladas várias práticas para o estudo e o aumento da biodiversidade. Estamos aqui junto de estações para abelhas solitárias, ou seja, temos várias estações ao longo destes 40 hectares de estudo para ter casinhas para as abelhas solitárias, quando andam por aqui, poderem colonizar. E também vamos poder ver algumas armadilhas para o estudo penso que é dos artópodes. Aqui a dificuldade às vezes é que nós temos uma fauna um bocadinho mais selvagem de veados e de javalis e às vezes os controlos para este estudo muitas vezes são várias vezes danificados e o projeto Olivares Vivos passa cá a vida a arranjar e a monitorizar todo este estudo que depois nos vai ajudar, lá está, a perceber o que é que nós temos e as medidas que estamos a implantar no estudo se estão a trazer um aumento dessa biodiversidade tão desejável para o olival. Aqui temos mais uma das práticas que tem vindo a ser utilizada, não só nesta exploração, mas em várias explorações de olival, em que nós conseguimos ver a colocação de vários postes com o poiso das águias, que é aquela trave que nós vemos em cima, e que na verdade permite que as águias tenham um sítio para poder descansar e de um posto mais elevado depois também consigam fazer a sua caça, a sua busca de presas e portanto aumentando também aqui a biodiversidade e por outro lado também gerindo alguma biodiversidade que existe dentro do olival. A caixa que vemos mais abaixo, uma caixa de morcegos. Os morcegos têm também um papel e um trabalho muito importante na manutenção e na gestão de alguns inimigos da cultura, nomeadamente das traças, portanto, reduzindo aquilo que é a necessidade de fazer tratamentos ou aplicação, aumentamos o número de animais dentro, trazendo alguma biodiversidade, ao mesmo tempo que nos ajudam a reduzir alguns dos inimigos da cultura, e aqui um inimigo-chave, como é o caso da traça, que é bastante importante.